Não tenho apreço por essas pessoas tão completamente senhoras de si. Não tenho apreço por essas pessoas tão completamente senhoras de si. Com toda certeza, para ser diferente tem que pensar diferente. A coragem vai permear a encefalóide dos fracos. Com toda certeza, o caminho à água e a guia à cabeça. Não tenho apreço por essas pessoas tão completamente senhoras de si. Não tenho apreço por essas pessoas tão completamente senhoras de si. Não tenho apreço por essas pessoas tão completamente de si. Não tenho apreço por essas pessoas tão completamente senhoras de si. Olho pela janela. Vejo uma prisão. Eu estou dentro dela. Seria uma prisão? Ou sina? Devera? Talvez inverossímil. Austera. Derruba a porta na imaginação.
Eu saí dela ou ela se dissolveu dentro de mim? Nesse processo de descobrir novos lugares, novas formas de habitar o dentro, me percebi imaginando cada cômodo da casa como um mundo diferente a ser explorado.
esmiuçando o espaço, os móveis e as tralhas em cada detalhe. Me surgindo nesse processo a possibilidade de ocupar esse espaço de diferentes formas. Ocupar esse espaço de diferentes formas. Ocupar esse espaço de diferentes formas. Para esse espaço. De diferentes formas, das variações possíveis de pessoas que eu poderia ser em cada um deles. Em alguns momentos, me imagino como parte da mobília. Objeto a objeto transitório que percorre os cômodos em busca de um encaixe ou um cantinho qualquer para se sentir pertencente, em busca de sentir talvez uma certa companhia do inanimado, mas que sempre culmina no acabar por nunca se pertencer a nada. Alguns dias são mais difíceis que outros. A solidão tem recaído como um fardo sobre o meu corpo. As roupas da festa dão lugares ao comum, ao que é dado e regido pelo mínimo de esforço possível. Os colares e brincos reluzentes são substituídos pelo espaço vazio. Anunciando a pele crua e nua, exposta. Os cabelos não se escovam mais pela passagem do vento que entra pela janela aberta. A multidão de personalidades que desfilava e reluzia sobre os cômodos da casa dão lugar a uma única, ressentida e melancólica. Eu tenho pensado cada vez menos. 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 E feito ainda menos. O tempo tem se apresentado outro por aqui. E diferente da forma como ele passa lá fora. Pra pintar, por quê? Eu faço pinturas a óleo, como vocês podem ver aqui atrás. Eu faço pinturas a óleo, então o cheiro é forte. Eu não gosto de fazer isso no meu quarto por causa do cheiro, né? Apesar de eu particularmente gostar bastante do cheiro da tinta, né? Mas isso não vem ao caso. Vamos começar. Eu primeiro coloco um paninho, eu acho que dá pra vocês verem aqui, ó, um paninho branco em cima da minha mesa de trabalho, que basicamente ele vai me ajudar depois na hora de limpar a tinta, coisas assim. Eu também gosto de usar esses paninhos de limpar pincel, tá vendo? Eles já estão bem velhinhos, então eles estão bem acabadinhos, mas olha, esse aqui são paninhos de limpar pincel. Eles são, tá vendo? Eles são bem sujinhos, eles são pra limpar o pincel. Esse aqui é mais antigo. Olha aqui, ele aqui tá mais sujinho. Esse aqui é mais recente. Essa aqui é a sacola que eu guardo pra essas coisas aqui, que são onde eu armazeno e onde eu coloco minhas tintas pra me pintar ali, né? Segundo plano, eu uso isso aqui também para colocar poucas quantidades de tinta. Eu também gosto de usar esses daqui. Esse aqui eu coloco o que eu uso para limpar o pincel e esse aqui eu uso para colocar o diluidor, que no caso é esse aqui. Essa aqui é a essência de terebitina, que eu uso para diluir a tinta óleo. Por quê? Porque aí eu vou gastar menos tinta e vai dar um acabamento muito bom também no meu quadro. Para limpar os pincéis, eu uso o Aguarrás, que é esse aqui é altamente inflamável, então tem que tomar cuidado na hora do manuseio. E se cair sobre a pele, ela vai imediatamente. E também não pode, aonde caiu, não pode ser exposta ao sol, mesmo que você lave no tanque, no dia seguinte ainda você tem que tomar cuidado, porque pode ainda haver um pouquinho dos resquícios dele na pele. Agora vamos passar... eu queria falar também do óleo de linhaça, que ele também é um diluidor da tinta, só que como ele é um óleo em si, não é igual... Olha, tá vendo? Olha a consistência desse aqui. Esse aqui é mais líquido. Já esse aqui, ele é mais óleo, tá vendo? Ele é mais óleo. Então, a tinta, se você usar demais, ela fica muito oleosa. Então, eu prefiro evitar. Você pode ver que ele até tá mais cheinho. Essas coisas assim. E agora, por último e não menos importante, as tintas. Eu uso as tintas da marca
na marca Gato Preto. Eu sempre gostei muito dessas tintas, eu acho que dilui muito bem. Mas claramente pode usar outras marcas, como acrílico, mas como eu pinto mais a óleo do que a acrílico, então acaba que esse é o meu material mais de consumo. E também como você pinta a tela sem a tela. Como vocês podem ver, eu já comecei a dar um pouquinho de vida ao ilho. Eu já comecei a fazer o primeiro plano da tela. Esse aqui é o primeiro plano, para mim depois vir retocando com a segunda demão. É assim que o meu processo criativo funciona. Agora, para começar a pintar, é só a gente colocar uma musiquinha e deixar fluir. Oi. Pedro. Davi. Maria Mariana. Cecília. Maria Sete. Dudu. Presente.
toda certeza. Para ser diferente, tem que pensar diferente. A coragem vai permear a encefalóide dos fracos. Com toda certeza, o caminho é a água e a guia é a cabeça. Ai, eu tô me sentindo super leve. Também tô me sentindo muito leve. No comecinho da aula eu tava com uma dorzinha de cabeça aqui, ó. E aí fui mexendo, fui fazendo as coisas e já passou. E no contexto geral da aula, assim, no contexto de hoje, eu admito que eu me diverti bastante, porque eu não percebia o quanto eu era uma pessoa feliz até eu me olhar no espelho. Assim, tipo, quando eu tentava reproduzir alguma feição, alguma coisa, sempre saía uma cara mais otimista e eu não sei por quê. Então, valeu uma reflexão, eu acho. Porque eu tô amando isso aqui. Nossa, tipo, tá me ajudando a perder timidez, vergonha, eu sou muito envergonhada. Fazer careta na frente de todo mundo, mexer o corpo, movimento. Tudo bonitinho. Pera, Julia. Uma questão mesmo de compreensão. Eu não é por mal, mas eu não entendo às vezes, porque você fala muito rápido. Esse também, pelo teatro, é importante, não tem como. Eu sou gringa e tudo, mas mesmo os brasileiros, no teatro tem que diminuir a velocidade, tem que ser mais devagar. Leva isso como um exercício. Você quer ver, tipo, mais questão de pintura ou você quer mais material, essas coisas? Não sei, o que você quiser. Eu gosto de ver o material, tipo, o seu processo, porque isso eu gosto de ver. E ver também a obra, então não sei a ordem que você... Eu vou começar como que eu começo, tipo assim, num processo mais ou menos de pintura. Antes de tudo, eu gosto de tirar as coisas da mesa. Minha mesa aqui pra lá de cá tá um pouquinho bagunçada. Só que aí eu gosto de tirar essas coisas da mesa antes para deixar mais organizada para que eu possa sujar. Então eu tiro geralmente essas coisas daqui e forro com um paninho que eu acho que tem ali. Forro para me colocar a tinta. A mesa. Isso, eu forro essa parte onde eu vou botar a tinta. Porque... Nossa, que incrível isso. Poxa, Júlia. Dá para ver formas geométricas e de frente não parece ter.
ela é só uma pessoa normal. E para mim isso deu uma ideia de como se fosse um outro lado. E como se ela tivesse outro lado, um lado criativo, divertido, algo do tipo. E para quem não sabe, essa foi uma inspiração. Que é como se fosse o avesso, sabe? E aí eu fiz muito essa relação com as coisas que eu tenho feito e gostei demais desse efeito que deu e dessa possibilidade de ver o que tem debaixo da tinta. Nossa, altas aspirações aqui. Eu tinha pensado numa coisa fragmentada, assim, sabe? Já que a gente está nessa plataforma que não permite estar ocupando o mesmo espaço, eu pensei, tipo, de tentar, de alguma forma, unir essas telas e aí cada pessoa fazendo alguma atividade que pode não ter relação entre si de cara, sabe? E aí deixar isso acontecendo para que talvez, sei lá, seja possível quem estiver assistindo começar a criar relações do que está acontecendo e criar narrativas de coisas que vai ser uma narrativa que esse espectador está criando e só ele vai ter, sabe? Então, cada pessoa que estiver assistindo vai sair como se fosse uma história diferente. Mas eu também não sei como fazer isso acontecer, só ideias. Então a gente vai seguir naquela coisa da continuidade, né? De pegar o movimento da pessoa anterior, de fazer alguma coisa e de jogar o movimento para a próxima. Sim. Com a questão de cada um fazer uma coisa diferente, né? O telefone sem fio. Deixa eu pegar aqui, ó, a ideia do telefone sem fio. Mas aí a gente tem também a ver com a oficina. Pode falar, Maria. Não, é que tem um pouco a ver com a oficina também, o telefone sem fio e o talento no espelho. Isso. Exato. Mais ou menos os dois se refletem, sabe? Exatamente, de refletir essa imagem e dessa repetição, né? Isso. Mas aí a gente chegou a definir se precisa ser um movimento de dança ou se só precisa ser algum movimento que esteja em harmonia com a música. A gente não tinha definido isso ainda. Bom ponto. Esse é o primeiro. O segundo movimento, que tem a ver com o que me define, eu ia falar que já tinha sido a palavra pré-definida, né? Eu ia falar arco-íris. Vamos repetir? Arco-íris. E a terceira palavra, que é o que eu quero para o futuro, eu ia dizer igualdade. Boa noite. Boa noite. Maria Sete, Boa noite. Bom final de domingo. Tchau, tchau. Na cidade que eu moro, carnaval, numa rua, e em Belo Horizonte, morava lá. E lá é tipo
Carlos Luz? Não. A Praça 7. As avenidas da Praça 7. Nossa! Você já... Praça 7, Savassi. Nossa, vira uma bagunça. Você tem? Aqui. Acho que tá... Peraí, que eu acho. Vamos fazer o teste. Opa. Outra coisa. Eu acho que esse aqui é alimentício. Aí. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Aí. Boa, então. Já tem. Ok. Aí eu vou ali lavar a mão para ver qual que sai com mais facilidade. Boa. Onde estou olhando? Para mim tem que ser claro onde estou olhando. Claro, eu não faço isso, mas eu... Então, como se fosse um olhar de um relógio. Meio-dia, 1 hora, 3 horas. E também o meu corpo tem olhos. Então, eu posso olhar com os olhos, mas também com o resto, o restante. Os ombros, o pescoço. Por isso essa exageração, não é? E aumentando essa ênfase, eu posso continuar, a curiosidade aumenta, que eu vou quase entrando no outro quadro, entrando no quarto da outra pessoa. E isso também vai ser o gancho para começar a brincar de um quarto de artista. Essa passagem de procura, de olhar no outro quarto de artista... eu gostaria muito de entrar no quarto da Tutu, ver os trabalhos dele. Na primeira aula ele tinha falado que tinha uma aranha no quarto, será que está lá ainda? Então, como se eu quisesse, eu queria entrar dentro do quarto dela através da câmera. Claro que isso é uma narrativa individual, porque talvez eu agora vejo aqui, para mim, Tutu, mas o público vê que eu estou entrando no quarto do Davi. Então, é uma coisa interna, entendeu? Para entender a intenção, a narrativa é essa. E assim, já eu estou entrando no quarto e eu sou um quarto, ou pelo menos uma parte de mim já não... E aí eu tento... A passagem depois é aquela mesmo de uma brincadeira geométrica. Como é quando a gente pensa no Leonardo da Vinci... Você lembra uma das aulas que a gente pensou no nosso corpo dividido? Isso, vamos continuar a pensar, vamos voltar a pensar isso mais mentalmente. De novo, é um desenho interno. Eu quero pensar... a gente está mais limitado. Se vocês quiserem levantar, pode fazer tudo, mas é suficiente essa parte.